Eu imagino aqui que tem muita gente querendo perguntar para você se você defendia Lázaro quando ele for preso. Você vai defender Lázaro? Olha, Você é pegava uma pergunta Tem defesa para capciosa. Lázaro? Fala Uma sério. pergunta Tem defesa? capciosa. Então, pessoal, começando aqui mais esse projeto aí, né, um podcast pela ordem, uma ideia que surgiu do meu filho, né, para aqueles que querem, né, me acompanhar aí no canal do YouTube, né, meu nome é Emerson Leones, eu sou advogado criminalista há 40 anos, e a ideia aqui é bater papo com as pessoas do mundo do direito criminal, principalmente, né, e eu vou conversar com várias pessoas ao longo dos meses aí. Bom, a grande dificuldade de hoje é que esse cara é muito, mas muito tímido. E vocês vão ver o quanto que ele é tímido. E foi assim sabe, uma luta, uma batalha, né? Eu tive que dizer para ele que isso aqui era um teste, que a gente estava só brincando para poder ele sentar aqui, senão ele nem sentava, né? Então vamos tomar um whiskyzinho para esquentar, mas a gente não bebeu ainda não, a gente vai beber depois, né? Com certeza, isso aí vocês não tenham dúvida. E eu estou aqui falando do meu amigo Davi Meira, meu filho Davi Meira, meu irmão Davi Meira, eu tenho por ele já disse, um carinho muito grande, e bater um papo sobre, no pouco tempo de advocacia, nós estamos juntos aí já próximo dos 10 anos, né? Ele conversou no nosso escritório em Recife e depois resolveu, na primeira viagem que eu fiz com ele para Brasília, ele foi conhecer Brasília, e nessa primeira viagem ele já disse, eu não quero mais ficar em Recife não, eu quero vir para Brasília e vou ficar aqui. Falei, bom, quer vir para o escritório de Brasília, vem embora. E ele foi embora para Brasília, está aqui passeando, né? Aproveitando aí o recesso. E a gente vai bater um papo aqui sobre advocacia criminal e como é que ele, em tão pouco tempo, né, conseguiu ser hoje um advogado de destaque lá em Brasília. Davi atua muito, é pós-graduado já pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Já está fazendo mestrado, cara. 20 e poucos anos, 24 anos, 26 anos, e o cara está lá no mestrado. E para mim é uma satisfação trocar ideia que ele sirva de exemplo para os jovens advogados que estão aí. E ele vai dizer para a gente aqui o que é que faz isso, por que é que ele se diferenciou assim em tão pouco tempo de tantos advogados jovens, né? Davi é uma pessoa que tem um talento na escrita fantástico. E Davi é isso, Davi tem se destacado muito, né? O que é, Davi, que você poderia assim, dizer para os jovens advogados, já aproveitando que a jovem advocacia, para aquele que quer ingressar na advocacia criminal de verdade, a gente vê hoje muitos advogados, jovens advogados, né, utilizando aí as redes sociais aí para divulgar coisas que a gente sabe que não é aquilo, não corresponde bem à realidade, né? E dá uma ideia aí, como é essa advocacia lá no STF, lá no STJ? Existe mesmo essa coisa de, depende da turma, depende do ministro, tem ministro que recebe, tem ministro que não recebe, né? Mas, Davi, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Pouco tempo já fazendo mestrado pelo IBCCRIM, não? Isso, pela Universidade de Coimbra, em convênio com o IBCCRIM, na área de delitos econômicos. Mas vamos lá, Davi. Como é que foi essa ascensão aí? Olha, ascensão é uma palavra muito forte. Mas assim, você tinha falado mais cedo sobre o que é que eu acho que é importante para que um advogado, seja ele jovem ou não. Iniciante, né? E assim, a opinião assim, que eu transcedo para todas as profissões, na verdade. Eu acredito que uma das principais características que é necessário, principalmente nesse mundo moderno,
é a capacidade de ser autodidata. Porque, principalmente com o advento e a popularização da internet, a informação e o conhecimento deixou de ser algo reservado apenas à academia, não só à academia, mas como se fosse algo muito caro de ser buscado, que você precisa de cursos de elevado valor financeiro, ou que você precise ter um grande mentor. Claro que são coisas que auxiliam bastante, encurtam bastante a trajetória. Mas o mais importante, e isso não só para a advocacia, mas para você na condição de operador do direito, seja para fazer concursos, enfim, é a capacidade de você ter uma pergunta e você ter a capacidade de encontrar a resposta. Mas você não acha que as pessoas devem... Eu, por exemplo, apesar dos meus 40 anos, pretendo fazer a pós-graduação no IBCCRIM, Direito Penal Econômico, que é uma pós-graduação que você já fez, né? Você inclusive me recomendou. Eu posso buscar essa resposta ali de imediato, mas eu acho que buscar essa resposta de imediato, do meu ponto de vista, você vai ali, é como se fosse um copia e cola e você não aprende, você esquece depois, né? É diferente de você aprender. Eu ainda penso que fazer cursos, se especializar, inclusive cursos realmente focados em determinados assuntos, principalmente que você tenha dificuldade, eu acho que você não deve parar de estudar nesse sentido. É obviamente que você ser autodidata é importante, né? Mas nem todos têm essa capacidade. Então e aí eu estou já puxando a brasa para minha sardinha aqui, né? Que estou fazendo cursos na Escola de Advocacia Criminal, e aí também para quem quiser ir lá seguir o Instagram da Escola de Advocacia Criminal. Esse podcast vai ser sempre na minha página do YouTube pessoal, Emerson Leondas, tá? No Instagram, @EmersonLeondas. Mas a Escola de Advocacia Criminal, que eu fundei, né, e que só faz cursos presenciais, nós vamos fazer agora o primeiro curso sobre recursos de decisões condenatórias no Tribunal do Júri, de decisão de absolvição, aí é problema lá do Ministério Público, não interessa para mim, meu negócio é defesa criminal. E, inclusive, um recurso que você lembra que a gente praticamente assim que descobriu, que inventou, que é o incidente de uniformização de jurisprudência, que nós trabalhamos juntos, e aí deu um trabalho no gabinete do desembargador. A assessora pedia, a gente pedia para ela despachar, ela dizia, eu estou estudando que eu nunca vi isso aqui. Foi logo após a promulgação do novo Código de Processo Civil, que tinha sido instituído, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas. E estava no regimento interno do Estava no Tribunal regimento de Justiça. interno, mas não havia a previsibilidade taxativa no Código de Processo Penal. Exatamente. Mas há sempre a possibilidade de interpretação analógica, né? Bom, veja, essa situação você não vai encontrar no Google, não. Não encontra. Você não vai encontrar essa resposta. Aí é que tá. O que eu acho importante, você não vai encontrar, e aí é que entra a necessidade de você ser autodidata, mas também a necessidade de você ter uma base fundante teórica muito sólida. Porque uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que muitos operadores do direito buscam atalhos para encontrar as respostas. E acabam não dando, na minha opinião, pelo menos, a devida atenção a certos elementos que são necessários de ter o conhecimento para que você vá subindo as escadas. Por exemplo, eu acho que todo operador de direito que pretenda atuar na área criminal tem que ter, de maneira muito clara na cabeça, como é que funciona a teoria tripartídica do crime, por exemplo. Ou também entender o que é um recurso, mas não saber, por exemplo, quais são as hipóteses do recurso de apelação, as hipóteses processuais cabíveis para um recurso interdistrito, quando é que cabe um habeas corpus, um momento interessante para entrar com habeas corpus substitutivo, enfim. Eu acredito que não seja isso, mas você tem que entender qual é a teoria por trás, teoria geral de recursos, teoria geral de direito penal,
o teoria geral de processo, que a partir disso, a partir desses conhecimentos mais básicos, quando chega uma situação que foge um pouco do tradicional, você é capaz, a partir de uma série de juízos, de compreensão, até de lógica jurídica, você encontrar e levantar e construir uma tese que até possa ninguém ter levantado até aquele momento, ou que você possa aprimorá-la, deixar lapidar alguma coisa que ainda há uma certa brecha, porque direito basicamente ele é construído em cima de brechas, somente com a forma que o judiciário vem se moldando nesses últimos, eu diria essa última década, que o civil law está meio que perdendo a força, porque nós estamos caminhando cada vez mais para um direito edificado em jurisprudência. Eu ia falar sobre isso. Bom, antigamente a gente construía a peça reconstrução sinóptica dos fatos, aí adequava ali a legislação onde se encaixava aquele fato, trazia a doutrina, a jurisprudência e requerimentos finais. Isso parece que eu não vejo mais hoje, quando eu pego os acórdãos, hoje você vê lá, jurisprudência, precedentes tais, a doutrina parece que ficou de lado, né? A doutrina não... Parece que todo mundo já conhece a doutrina, não sei se alguém está estimulado aí para escrever livros doutrinários, fora os manuais que tem aí, mas eu vejo que todo mundo hoje se constrói uma petição em cima de precedentes e os tribunais decidem só com base em precedentes jurisprudenciais. Na minha opinião, assim, com isso eu falo sendo bastante jovem ainda e não tendo muito conhecimento, apenas a partir do conhecimento, digo, vivência sobre como o direito era operado nos últimos 20, 30 anos. Isso é uma coisa que foge da minha... Seu conhecimento, né? Mas ultimamente eu venho percebendo, e isso falo novamente, mais uma opinião minha, que houve uma grande mudança na forma que as fontes jurídicas, principalmente nos tribunais superiores, vêm sido categorizadas. Porque apesar de tanto o Código de Processo Penal quanto até o próprio Código de Processo Civil, eles não hierarquizarem fontes, seja falando numa questão mais processual, por exemplo, determinado tipo de prova pericial, ou antiga confissão, que era considerada a rainha das provas, também não haveria em uma sistemática endoprocessual uma valoração ou hierarquização das fontes do direito para o proferimento de um julgado. Ou seja, você não poderia dizer que uma jurisprudência valeria mais do que a outra, porque o STJ, por exemplo, que uma decisão da quinta turma do STJ vale mais do que o da sexta, ou de que uma doutrina, uma opinião de Nelson Hungria, por exemplo, poderia ser utilizado como fonte e valeria mais do que algum julgado, por exemplo. Isso o código nunca estipulou essa hierarquização. Mas apesar disso, eu percebo que a doutrina, enquanto fonte, ela perdeu muito o seu valor. Principalmente porque o direito virou um pouco fast food. Hoje em dia, os processos, eles, até por conta da digitalização e também por conta da quantidade de novos profissionais e também por conta do grande incremento na judicialização que os cidadãos brasileiros estão vivenciando, hoje em dia o juridiquês está na boca de todo mundo. Você pega um Uber e o Uber está discutindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que pelo menos eu não me recordo. Quando eu era mais jovem, eu não me lembro desse tipo de coisa acontecer.
E por conta disso e de desse incremento na judicialização, cria essa necessidade de que você julgue as coisas com menos profundidade. E a doutrina, por ela se aproximar muito da academia, ela, por sua própria natureza, ela é profunda. Ela se aprofunda sobre a matéria. E isso acaba gerando muito espaço para discussão, acaba tendo um lado retórico também mais forte, que foge um pouco dessa necessidade de o judiciário ser mais célere, dar uma resposta, principalmente no lado criminal, dar uma resposta mais imediata para as mazelas, principalmente por conta desse necessidade de combate ao narcotráfico, à corrupção, enfim, os tipos penais da moda, que acabam enchendo as manchetes e criam essa necessidade de que o judiciário dê uma resposta para que as pessoas se sintam mais seguras, mesmo que não se reflita necessariamente com a realidade material. Veja, você tem, de vez em quando a gente pega uma decisão e eu mando para você uma decisão de um juiz lá de primeiro grau e você fica rindo às vezes, fala, como é que pode um negócio desse, um absurdo desse, né? E os tribunais, existe vamos falar assim, uma resistência de juízes de primeiro grau e de tribunais domésticos em seguir a linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça, principalmente onde se desenvolve ali as teses, inclusive as teses em relação à questão da legalidade da prova. A gente viu agora há pouco os ministros do STJ dizendo que a partir de agora, para a polícia entrar na casa de uma pessoa, tem que ter a prova, tem que provar que as pessoas autorizaram essa entrada, né? Uhum. É claro que isso aí eu acho também que é uma bobagem, porque quando a polícia chega, todo mundo autoriza, né? Eu não conheço ninguém que não vá autorizar. E não, vocês já autorizem, pessoal. Depois, quando chegar lá na frente do juiz, vocês dizem que não autorizou. Porque se não autorizar, vai ter problema lá na porta, a gente sabe disso. Não vai discutir com polícia, não. É besteira isso aí. É a força da força e acabou. Depois, lá na frente do juiz, a gente prova que essa autorização foi absolutamente ilegal, porque nenhuma pessoa, não é, na saúde mental completa, vai autorizar a polícia a entrar na sua casa para encontrar lá um bocado de arma, um bocado de droga para ir para a cadeia. Isso daí não cabe na cabeça de nenhuma pessoa que tenha o psique normal, né? Mas o STJ decidiu dessa maneira. O policial que pega uma pessoa não pode destravar ou botar. O policial, eu tive um cliente que foi preso agora há pouco e eu falei, quem deu a senha? Ele disse, não, doutor, ele pegou meu dedo e botou assim, ó. Pegou no meu dedo e botou no celular e abriu. Aí isso era digital. Quer dizer, uma coisa forçada. Você vai lá na audiência de custódia e reclama, a juíza vai dizer que isso é prova e ninguém vai abrir o seu celular para dar para a polícia se tiver ali. Então, esse tipo de conduta tem sido agora, né, pelo menos está se chegando agora, a ter um controle do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento fotográfico, agora começaram a anular condenações com base em reconhecimento fotográfico, que é uma prova que nunca existiu no Código de Processo Penal. Mesmo assim, vejam, ainda se prende pessoas com base em reconhecimento fotográfico, com base em retrato falado, né? Já se decreta a prisão. Aqui a gente passou agora com uma amiga minha que me ligou, a polícia foi prender o rapaz com o nome, tinha uma filmagem do rapaz, do verdadeiro, o pseudo-autor lá do fato, né? Entrando lá, cometendo lá um roubo, e se via pela imagem que era uma pessoa jovem e, por conta do nome, um homônimo, prenderam um senhor de 69 anos. Esse rapaz foi bater dentro do cotel. E ainda bem que o juiz se sensibilizou e soltou. Mas imagina se o juiz não solta, né? Vai dizer, vamos fazer essa prova, vou deixar para a instrução. Mas existe uma resistência grande dos tribunais. A gente já sabe, o STJ coloca assim, tráfico, pequena quantidade, né? Eu discuti até com você essa semana a questão do tráfico, falei,
Ó, Davi, aqui tá assim. Se o camarada for pego com pouca quantidade de maconha, ele tem chance de ser solto na audiência de custódia. Mas se ele for pego com maconha e cocaína e crack, ainda que seja em pouca quantidade, essa diversificação aí nas drogas faz com que o juiz interprete que isso é droga, é crime, é tráfico. Ou seja, o camarada ele vai ter que escolher ou fuma maconha, ou cheira cocaína, ou fuma crack. Agora, não pode fumar os três, não pode, porque senão é tráfico. Pô, então eu agora, imagina isso no alcoolismo. Só pode beber um tipo de uísque. Se você beber outro tipo de uísque, ou então se tomar cachaça com uísque, não pode. Não pode tomar cerveja e misturar. Se misturar, era tráfico, eu tava perdido. É feijoada só com feijão, né? É você feijoada. Botar arroz e farinha. Não, pode até dizer escolher, vamos botar uma charque, mas não pode botar charque, entendeu? Mas tem essas coisas assim absurdas que não cabem na cabeça de ninguém. Por que você acha que tem essa resistência, né? Os ministros estão lá trazendo, tem um canal Ciências Criminais, se eu não me engano, e eles trazem muitas jurisprudências, são jurisprudências defensivas extraordinárias. Mas a gente vai lá, junta essa jurisprudência, junta essa decisão do STJ, tá lá, excelência, tá aqui, ó, o STJ decide assim. Vá lá pro STJ. E a gente sabe que daqui que chegue lá, o cara passou 6, 7 meses, 8 meses preso, aí tem ministro que não dá liminar, aí vem essa súmula aí para que não supera, vai ficar, a pessoa passa às vezes um ano e pouco, né, para ser solta, e muitas vezes até o resultado, e eu tenho essa experiência, é que a pessoa é absolvida no final do processo. E se buscar uma reparação de dano moral por conta disso, você sabe que é uma coisa que quase pouca gente faz, de tanto, até mesmo a revolta faz, o cara não quer nem saber de justiça, né? Na verdade, isso aí, a gente acaba entrando naquilo que eu estava falando anteriormente da hierarquização das fontes também. Porque, querendo ou não, o juiz, ele tem a ele tem a garantia do livre convencimento motivado. Ele pode julgar de acordo com a maneira que ele escolher hierarquizar as fontes no sentido endoprocessual, a critério de prova, enfim, motivando e explicitando as razões pelo qual ele alcançou aquela conclusão. E ele não está adstrito, nós não estamos no sistema de common law, sistema clássico de precedente, e ele não está obrigado a decidir conforme o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ou até a Corte Revisional logo acima, no caso, crimes estaduais, competência estadual, Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal. É aí que eu vou falar para você. Esse sistema não seria mais um sistema mais coerente para que as pessoas, porque a gente trata no direito penal por liberdade. Eu não sei dizer se seria mais coerente. O que eu acho é que nós estamos numa salada de frutas. Nós, querendo ou não, nós estamos absorvendo uma série de modelos, e os modelos estão virando uma colcha de retalhos que está ficando cada vez mais emaranhada uma na outra, que nós não sabemos mais o que somos. Nós apenas estamos indo. E por conta dos fatores políticos que acabam entrando em discussão no processo penal, principalmente por conta dessa necessidade midiática de dar essa ideia de segurança social, enfim, nós estamos perdendo muito a previsibilidade e a segurança jurídica. Não há mais, porque você acabou de falar que o que acontece é que chegamos o juiz vai decidir de maneira diametralmente oposta ao que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo. Mas nem o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo do jeito que o Superior Tribunal de Justiça decide. Porque se você for pegar as interpretações, às vezes sobre a mesma matéria, da quinta e da sexta turma, até na própria turma, já que as decisões estão se dando cada vez mais no formato monocrático, até para que se garanta aquilo que eu estava falando antes, a maior brevidade nessa resposta, na resposta jurídica definitiva ao fato, que
não temos mais nenhum grau de segurança efetiva de chegar a um caso e dizer esse caso ele se amolda perfeitamente a essa norma. E, portanto, você, enquanto réu, você, enquanto vítima, você, enquanto parte jurisdicionada, interessada nessa demanda, você pode aguardar este resultado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós esbarramos na mutabilidade das decisões sobre os temas, nós esbarramos na excessiva operação de jurisprudência defensiva para obstaculizar principalmente a interposição de recursos e a impetração de ações constitucionais. E por conta dessas jurisprudências defensivas, que geralmente são simuladas, elas serem tão semanticamente porosas, abertas, apenas com o mínimo de capacidade retórica, você consegue, pode ser o mais belo recurso especial, o mais belo habeas corpus substitutivo que seja, você consegue arranjar uma hipótese para você não conhecê-lo e você não analisar o mérito daquela demanda. E você acaba ficando um jurisdicionado sem justiça. Direito penal do autor ou direito penal do fato? Uma boa pergunta. Depende. Você escolhe o cliente, escolhe a causa? Todos escolhemos, né? Sempre há um certo grau de triagem do que é que você vai... E também há a triagem do que o mundo cria sobre o que é que chega até você. É o bom eu não sei se é bom ou se é, né? Que aqui a gente não tem aquele negócio passando as pessoas fazendo pergunta, né? Eu imagino aqui que tem muita gente querendo perguntar para você se você defendia Lázaro quando ele for preso. Você vai defender Lázaro? Olha, é uma pergunta capciosa. Tem defesa para Lázaro? Fala sério. É uma pergunta capciosa. Tem que ver se aquela carta que ele escreveu, se tinha algum... Mas é difícil defender. Principalmente assim, ali já entra para um lado muito mais de psicologia forense do que de direito materialmente posto, né? É difícil de... Eu digo que eu não tenho opinião formada sobre... O cara lá que deu a facada lá em Bolsonaro saiu por aí com esse negócio de psicologia. Saiu com a medida de segurança. Uma medida de segurança para Lázaro, acho que o pessoal não vai aceitar muito, não. Acho pouco provável. Bom, pelo menos ele sabe fugir, né? Fugir ele sabe. Depois que vai fazer um curso de fuga aí, com Lázaro... Se ele treinar metade do nosso exército, não tem uma guerra que nós percamos. Mas, Davi Meira, você pretende chegar aonde? É uma pergunta muito filosófica para se responder diretamente. Pela ordem vai tudo aí. Eu tive um bom professor. E uma coisa que eu aprendi onde você chega na felicidade. Eu acho que isso que é importante. E assim, você conhece muito bem qual é a minha noção de felicidade. A felicidade, ela não é um estado perene. É uma transição. É um elemento de catarse, né? De uma energia a mais que você sente e que te afasta de um estado que você estava para você estar em um estado levemente superior. É uma parábola, né? E ela vai decaindo. E eu pretendo isso na profissão, eu sou muito feliz por conta disso, é que no direito nós somos muito capazes de ser felizes. Porque a felicidade, para quem diz que quem é feliz sempre, isso é a maior falácia que existe. A felicidade ela vai ser sempre um salto que você vai dar da sua normalidade. E no direito nós temos essa possibilidade de todo dia ter uma novidade na nossa vida e termos a sensação de que estamos influenciando positivamente na história de alguém. Aí por conta disso, por termos esse salto quase que diário, semanal, eu acredito que é uma profissão muito boa para ser feliz.
Mas me conta aí, como é que você foi cair aí no direito criminal, defensor criminal, né? Você não gosta muito de acusar, não, né? O seu negócio é defender também. E por que você escolheu ser advogado criminalista? Olha, quando eu estava ainda no primeiro período da faculdade de Direito, eu me lembro que eu adorava filosofia, principalmente filosofia do direito. Eu paguei a cadeira de iniciação ao estudo do direito com o professor João Maurício. João Maurício Adeodato. E ele mandava, como forma de composição das notas, ele passava fichamentos, passava textos, e a partir disso era necessário fazer uma espécie de mini monografia sobre o tema que fosse falado. E teve um texto que acredito que foi o terceiro ou quarto texto que ele passou, que falava sobre o Supremo Tribunal Federal. E eu achei tão interessante que eu acabei me interessando por essa área, a área constitucional, a área mais voltada para recursos, enfim, esse trabalho mais voltado aos tribunais. Porém, quando eu estava no segundo período, eu tentei fazer um estágio voluntário na Defensoria Pública, porque eu sempre gostei de defender. Só que por eu ser um período mais baixo, eu não tinha... Foi dado prioridade para os alunos da faculdade que eram de períodos superiores. Aí eu acabei caindo de paraquedas no seu escritório, literalmente caindo de paraquedas. Eu me lembro que eu cheguei, você estava de viagem, ia para Caruaru defender os vereadores. Aí você chegou e perguntou, tá precisando de estagiário? Aí falou, se quiser aprender aqui, vamos. E a gente viajou para Caruaru, acabou que foi adiada, eu não lembro se era uma audiência, alguma coisa, eu também não entendia nada do que acontecia naquela época. Aí você me entregou um processo desse tamanho, isso foi na sexta-feira, quando voltamos de Caruaru, um processo desse tamanho, me entregou, eu me lembro até hoje, o processo era rosa, nunca tinha visto um processo antes, eu achei estranho que ele era rosa também. E falou, eu não sei o que é para fazer aí, pega aí, descobre e me diz. Aí quando ele falou que descobre e me diz, eu achei que era para fazer já. Aí eu fui, peguei, li, foi uma tentativa de homicídio de um professor. Eu sei que era para fazer umas contrarrazões a um recurso de apelação do Ministério Público. Aí eu apresentei para você essa petição. Horrorosa, obviamente, mas apresentei. E a partir daí eu tomei gosto pela coisa, gostei principalmente de estudar teses e criar teses sobre não só sobre direito material, mas somente sobre o lado do direito processual. Aí foi que acabou, como todas as teses de direito processual acabam desaguando, querendo ou não, nos tribunais, foi meio que um caminho sem volta para mim. Eu lembro que quando você chegou no escritório, eu tinha lá uns 150 clientes por aí, você lembra? Aí eu falei, tá vendo isso aqui, esse acervo maravilhoso? Eu vou dar uma baixa nisso aqui. E eu acredito que quando você foi para Brasília, a gente já tinha dado baixa aí no mínimo nos 120. Eu acho que só tinha uns 30 clientes por ali, porque eu resolvi realmente fazer uma seleção dos meus clientes, né? E a gente foi diminuindo. E aí eu falei, você vai aprender aqui de tudo, porque aqui você vai aprender de tudo, inclusive essa questão de prescrição, dosimetria. Nunca vi tanto recurso na minha vida, nunca fiz tanto recurso especial, tanto recurso extraordinário, tanto agravo, tanto habeas corpus substitutivo, aí habeas corpus substitutivo de recurso especial. Aí ganhou um monte de liminar. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, aí habeas corpus em cima de liminar. Vai ter um curso sobre habeas corpus, exatamente porque é aquela coisa. Eu aprendi habeas corpus, para mim,
o professor de habeas corpus, para mim, ainda sempre vai ser doutor Alberto Zacarias Toron. O Zacarias Toron, ele é fantástico em habeas corpus, né? E é aquele cara que não desiste, né? Ele faz ali essa história de súmula 961 de não caber eliminar, não existe para ele. A sumidade, né? matéria em habeas corpus. Ele vai lá e briga, e eu aprendi essa briga com ele, entende? Eu não me conformo, não sai uma liminar, vai lá, quando tem hora que chega 3, 4 habeas corpus, o RHC, o mesmo ministro ele tem que julgar prejudicado num bocado, porque já está um monte lá, de tanto que a gente bate lá na porta dos ministros lá, né? E ele tem, infelizmente, eu sempre defendi, né? E aí eu acho uma falha aí da OAB, sabe? O pessoal devia brigar mais em cima disso. Aonde colocaram, né, a ação constitucional do habeas corpus, né? Tá lá um monte de tese impeditiva de recurso de habeas corpus originário. Tem que ter negócio de recurso em habeas corpus, não. Habeas corpus tem que ser julgado com urgência. O tribunal tem que ter prazo para julgar um habeas corpus, né? Não tem prazo para julgar um habeas corpus. O ministro tem que ter prazo para julgar habeas corpus. A pessoa não tem culpa. Tem um habeas corpus, leva 6 meses, 8 meses, 1 ano para ser julgado um habeas corpus. Isso é uma coisa absurda, né? Uma pessoa presa. Mas, e além do mais, você tem ainda que ter essa coisa da loteria, da sorte, né? De cair numa turma assim, ou num ministro assim, quer dizer, um ministro decide de um jeito, outro decide de outro. Uma hora o ministro resolve levar o caso para o plenário, e aí para voltar no plenário é outra dificuldade, né? Você vai, o cara vai morrer lá esperando. Principalmente, assim, os tribunais, por conta do assoberbamento na quantidade de processos, eles vêm pautando seus julgamentos cada vez mais pela forma monocrática. E o grande problema da decisão unilateral, seja através de um desembargador ou um ministro... Porque já aniquila a sustentação oral, né? No Supremo Tribunal Federal nem tanto. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, até por... graças a Toron. Graças a Toron. Pronto. Isso aí a gente agradece a ele. Naquele caso lá do Bendini, ele foi lá e conseguiu aquela sustentação oral e agora tem que dar para todo mundo. Estendeu para toda a advocacia e para todos os pacientes. Por que é que o STJ não faz a mesma coisa? Aí não tem, sabe? Isso que é revoltante, porque se o Supremo Tribunal Federal está permitindo que os advogados façam sustentação oral em sede de agravo regimental contra a decisão monocrática, porque o STJ não segue o mesmo caminho. Esse é o principal problema, que acaba estimulando o decisionismo e afasta, por consequência, a previsibilidade e a segurança jurídica. Em matéria de liberdade, que é um dos bens mais caros que existem à sociedade como um todo, isso é uma coisa que eu não enxergo tanto no direito civil e processual civil, que tem como um dos direitos basilares a vida, falando no sentido do direito médico, ou a propriedade privada. Nós temos uma construção muito mais sólida desses bens jurídicos a título de segurança. Você sabe com muito mais clareza o que vai acontecer com uma fazenda sua, caso você tenha algum tipo de problema a título de posse, por exemplo. Agora, se você for preso, ou se você tiver, de qualquer forma, a sua liberdade ambulatorial tolhida, você não tem um mínimo grau, até tem, mas pouco grau de certeza acerca da sua real possibilidade de ver um eventual direito seu ser exercido. Você já é conhecido lá no Supremo Tribunal Federal, né? Acho que isso é uma palavra muito forte. Eu tenho alguns processos, eu trabalho lá. Trabalho pelo interesse dos meus constituintes. Mas conhecido, não tenho essa vaidade, não tenho essa prepotência de dizer isso. Longe de mim. Qual é, assim, para você, o maior erro que um advogado criminalista iniciante pode cometer? Tem muitos, né? Mas... o principal é a falta de ética. Acredito que esse é não só o principal, acho que é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso, somente o criminalista iniciante.
Mas falando em um sentido mais de prática jurídica, de advogado para advogado, eu acredito que é a prolixidade. Eu acho que é a principal mácula que acaba criando obstáculos para que um direito seja reconhecido. Nós estamos numa fase que precisamos dar uma brevidade maior. Lá em Brasília, os juízes de primeiro grau, ou a própria polícia lá, por se tratar do Distrito Federal lá, é mais educada, recebe melhor advogado, ou esse tratamento que a gente vê nos outros estados, principalmente Pernambuco, eu estou falando aqui em Pernambuco, o tratamento, a quantidade de reclamações de violação das prerrogativas de profissional aqui é uma coisa absurda, né? A comissão de prerrogativa aqui e os outros só, fora grupos de WhatsApp, pessoas que se unem para fazer defesa das prerrogativas, tanto que a ordem aqui não dá conta de fazer a defesa das prerrogativas. Lá em Brasília também acontece isso, ou isso é em menor escala? Olha, eu tendo pelo menos essa parca vivência nesses dois estados, eu acredito que sim, lá é um pouco mais, há um certo grau maior de respeito. Claro que há sempre situações, ainda que um pouco mais esporádicas do que as que acontecem, pelo menos que eu escuto falar aqui, de que sejam infligidas prerrogativas dos colegas. Mas, no geral, a polícia lá é um pouco mais bem paga. Pelo menos é o que eu vejo, há um grau de educação maior, mas eu acho que a principal diferença, eu acredito que até por conta da digitalização total dos processos, em primeira instância, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os processos criminais lá tramitam muito mais rapidamente do que aqui. Aqui nós começamos agora, né, os novos casos, a partir dos flagrantes e os processos que estão chegando são digitalizados a partir de agora. Então, acredito daqui a uns 2, 3 anos que a gente não vai ter mais processos, os antigos vão ser, acho que vão ainda para uma digitalização. Mas essa coisa de PJE, agora falando de PJE, e aí veio pandemia. Aí agora eu fiz uma sustentação oral, já fiz várias sustentações orais, você senta ali, né? Você trabalha daqui para cima, né? Feito a gente tá aqui, mas isso aí todo mundo sabe, se ficar em pé não pode. Então, todo mundo é só agora você toma o paletó, a gravata, bota a beca, né? E isso ficou você só gasta metade da roupa agora, né? Não gasta mais sapato, essas coisas. Todo mundo sabe, quando você olha lá, não sei se os ministros estão assim, os desembargadores. Mas pelo menos advogado eu sei que todo ele que para baixo não está. Teve um certo ministro que até passou um perrengue na sessão da... E assim, ficou uma coisa... E parece que não estão querendo voltar, né? Quando acabar a pandemia, ou pelo menos quando tiver mais livre, que você puder fazer presencial, o tribunal aqui parece que vai liberar a partir do dia 6 presencial, mas isso vai ficar a critério de cada juiz lá na sua comarca, ou se vai fazer audiência presencial ou não. Isso. Mas parece que há uma tendência a se ficar, pelo menos alguns juízes já me revelaram isso em audiência, né? Que acham que a tendência é ficar fazendo audiência virtual, pelo modo virtual, né? A gente atua num processo aqui em Pernambuco, quando você é advogado de um dos réus, eu sou advogado de outro, você fez audiência lá de Brasília, não precisou se deslocar para cá, né? Você acha que manter esse modelo aí de audiência virtual no júri é inaceitável? No júri eu não concordo de forma nenhuma. Mas manter esse modelo aí de audiência virtual, onde a testemunha, a gente vê a dificuldade de telefone celular, aí a ligação cai, aí troca de celular. Quem mais está trabalhando hoje, eu tenho parabenizado esses profissionais, são aquelas camaradas que organizam as audiências e que tem que ligar para todo mundo. Esse está trabalhando duríssimo, né? Devia ganhar hora extra, eles deviam ganhar hora extra, entendeu? Porque estão fazendo um trabalho que nunca fizeram, quer dizer, o oficial se intimava a testemunha, ele ficava lá, a testemunha não compareceu, mas agora a testemunha tem que comparecer virtualmente, né? O CNJ, ele está instituído o balcão virtual. E, pelo menos assim, eu não falo tanto por aqui por Pernambuco,
não tenho ainda essa ciência, mas lá em Brasília... E danado é balcão virtual? Balcão virtual é a digitalização integral do processo, mas integral com I maiúsculo. Porque agora, mesmo que você queira, você vá fisicamente lá os processos vão ser digitalizados, obviamente, isso é a primeira etapa, isso é uma coisa que eu acredito que seja impossível fugir desse avanço, mas mesmo que você seja um processo digitalizado, e você vá fisicamente no fórum, você não consegue falar com nenhum serventuário da justiça sobre aquele processo, fisicamente. Se você quiser falar, você vai marcar uma audiência, se quiser falar com, não importa quem seja, chefe de gabinete, assessor, com magistrado. O magistrado, falo, seja o de primeiro grau, o magistrado que atua junto a um tribunal estadual, ou regional federal, ou Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal. Você irá agendar e essa vai ser a única forma de manter tratativas sobre os autos. Não há mais nenhuma possibilidade dos embargos auriculares presenciais. E eu acredito que o judiciário como um todo vai acabar desaguando nesse sistema. Você já fez júri, não? Só como acadêmico. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o instituto do júri, apesar de ser uma... Qual é a polêmica? Uma garantia constitucional. Você é contra o julgamento pelo tribunal do júri? Eu não sou necessariamente contra, mas eu acho que, assim, que o fato da decisão ser absolutamente imotivada, você acaba criando espaço para o cometimento de injustiças. E também eu acho que não há, a título, já falando de paridade de armas, um elemento de proteção ao réu, na mesma forma que é garantido ao Estado persecutor, para buscar a condenação. Na prática, o que vemos é um promotor de justiça que tem muito mais proximidade com o conselho de sentença, onde ele está instituído, mas enfim, com todo o corpo de jurados que foram convocados para assumir os trabalhos naquele trimestre, semestralmente que... Veja, eu falo por experiência, veja. Os maiores defensores no tribunal do júri, exatamente, e aí eu vou acreditar também essa proximidade, foram os defensores públicos, porque tinha reunião ali com o juiz, com os jurados, o promotor, o defensor público estava ali, ele ia para a reunião também, então existia uma proximidade também com os jurados, né, aqueles que compõem ali o tribunal do júri. E aí os defensores públicos passaram também a ter uma certa credibilidade. Mas o advogado que vai ali esporadicamente, né, vou falar assim, o advogado solteiro no tribunal do júri, ele realmente vai encontrar essa dificuldade, né? Aquele promotor que está sempre atuando ali e que tem conversas quase que semanalmente com o conselho de sentença, ele cria um certo vínculo psicológico, né? Inafastável, que não tem como, né? Daí, eu defendi, não sei se você sabe disso, mas tinha um projeto para regionalizar os julgamentos pelo tribunal do júri, né? E eu penso que essa coisa deveria ser feita assim, e haver um rodízio realmente dos promotores que fossem atuar no tribunal do júri, porque eu acho isso também. Aí eu vou concordar com você, mas não concordo em por conta disso se extinguir ou se diminuir. Não, eu não sou contra a extinção, mas eu acredito que há necessidade de que, se eu não me engano, o Tribunal do Júri Espanhol, ele autoriza também, o Conselho de Sentença também é formado por juízes leigos. Só que, após toda a efetivação dos debates, enfim, os jurados são colocados numa telinha de computador para que eles escrevam e motivem, pelo menos por cima, ainda que superficialmente, os motivos que o levam
a chegar a alcançar aquela conclusão. E, na minha opinião, isso seria interessante, não afetaria a garantia constitucional que repousa o Tribunal do Júri, enquanto instituto, e garantiria também aos réus, principalmente, a ideia de que estão sendo julgados e que estão recebendo um julgamento justo, de acordo com o convencimento daquelas partes. E para isso há a possibilidade de você não precisa especificar quem votou, quem falou o quê, mas pelo menos algo que, até para garantir Sistema americano de julgamento lá, 12 jurados e a decisão tem que ser unânime. Comparando isso com o Brasil, daqui 4-3, né, nem conta mais, quando chega em 4, às vezes o cara encontra lá um empate e vai para o 4-3, né? Eu acho que assim, esse sistema também acaba tendo problema que você acaba colocando as fichas do julgamento muito mais na pessoa, no caso jurado, que tem a maior capacidade retórica. É uma coisa assim que eu gosto muito de afastar, que retórica não equivale necessariamente ao que é justo. Só porque algo é esteticamente bonito na sua externalidade, não quer dizer que internamente aquele vai ser o melhor resultado a ser perquirido. Aí, quando você coloca, no caso, submete que apenas você vai colocar uma pessoa que vai ter mais capacidade, mais eloquência ou maior capacidade argumentativa para convencer as outras pessoas, você pode convencer, é perfeitamente possível convencer quem quer que seja através de falácias. Falando palavras bonitas, porém vazias. E isso acaba criando, na minha opinião, um espaço para injustiças. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de um julgamento técnico. E para o tecnicismo, ausente também muitos atalhos de moral, ou questões axiológicas que não tem muito a ver com o que está sendo debatido no processo. De julgamento técnico, quando você fala de julgamento técnico, você está puxando aí só para o lado da defesa. Mas um julgamento técnico também, às vezes por falha de uma investigação, o delegado não mandou fazer uma perícia, ou agora com essa cadeia de custódia que é violentíssima, você acaba com uma perícia por uma quebra na cadeia de custódia ali. Uhum. Né? E só por conta disso você vai proteger um criminoso? Olha, a questão que nós temos que sempre ter em mente é que o cidadão, enquanto jurisdicionado, ele sempre será o elo mais fraco em comparação com o Estado persecutor. E o Estado, ele tem ao seu dispor todas as... Eu não vou dizer artimanhas, mas ele tem todos os artifícios, todas as ferramentas que são necessárias para que se consiga investigar qualquer que seja o fato. É muito difícil existir um crime perfeito. E muitas vezes os fatos eles não são devidamente investigados só por conta ou da deficiência na deficiência na busca pelo devido processo legal, que você pode culpabilizar a preguiça ou o autoritarismo, enfim. Isso é uma coisa que vai depender muito da casuística. Mas o Estado ele tem condições de fazer uma investigação diligente, ele tem condições de pegar um celular, não chegar e pegar o dedo de um investigado, à força, um mero suspeito, e colocar lá. Ele tem condições de ir submeter a perícia, e a partir dessa perícia, com a devida cadeia de custódia probatória, especificando a forma de obtenção de cada elemento probatório, e se chegar a uma conclusão. E essa conclusão, qualquer que seja pelo indiciamento, depois, mais para frente, para uma futura condenação, ou a absolvição, o que quer que seja. Algum processo assim que você lembre que
lhe deixou revoltado com a decisão judicial? Não revoltado por conta da decisão em si, de ser absurda, assim, uma condenação assim, que tinha nada a ver. Olha, são vários assim que eu não consigo nem recordar, assim, algum mas essas questões, assim, além dos abusos que são cometidos quase que diariamente, esse lado mais processual a gente acaba enveredando no problema do que o professor Aurilovski chama de nulidades à la carte. O professor Aurilovski e o professor Alexandre Moraes. Que, na prática, apesar do prejuízo ao réu ocorrer pela quebra da forma processual, até porque a forma no processo é uma garantia do jurisdicionado que está sofrendo a coação estatal, e muitas vezes, apesar do prejuízo ser evidente, você acaba relativizando esse prejuízo, em parte se alega assim, que não é bem demonstrado, mas há prejuízo maior do que a condenação, do que se submeter a uma pena restritiva de liberdade ou restritiva de direitos. Aí, por conta disso, eu acredito que o maior palco de injustiças, dessas decisões que me causam mais angústia, principalmente, porque eu não sei, enquanto cidadão, até que ponto eu vou ter as minhas formas processuais garantidas em caso o Estado venha a me investigar, porque que quer que seja, eu enquanto cidadão. Eu acho que é isso que me revolta mais, porque eu acredito que é alguma coisa que todos nós, enquanto cidadãos, estamos sujeitos. Hoje, o que mais me revolta, eu digo isso nos tribunais direto, é ver um cidadão que tem endereço certo, profissão definida, a família dele ali, ele ser investigado durante 2, 3 anos, sem saber de nada da investigação, e o juiz já mandar prender ele. Ele tem sido intimado para nada. E o juiz manda prender ele, e aí vem aquela espetacularização violenta, né? E depois prende, depois o Estado vai lá, toma tudo que ele tem, porque eu falo tomar porque é tomar mesmo. Mas não teve direito de defesa, não teve direito de nada. Pega agora tudo e vê esse projeto anticrime aí, essa lei anticrime que está agora em vigor aí, e pega os bens das pessoas e entrega para a Polícia Federal usar, para a Polícia do Estado usar, entrega para não sei quem usar. Um negócio assim violentíssimo, sabe? E os tribunais vão lá e começam a chancelar esse tipo de abuso, né? Eu disse várias vezes no tribunal, é inconcebível, sabe, prender alguém lá com base na lei de prisão temporária para investigação, para que seja identificado, porque não tem endereço, porque não está conseguindo localizar. Mas uma pessoa que tem endereço, que nunca foi chamado para explicar nada, já ter aí uma prisão temporária aí de 30 dias decretada e às vezes até já é uma preventiva. Ainda bem que acabaram com esse negócio de condução coercitiva sem intimação. E aí acabaram com a condução coercitiva, foi pior, porque agora é prisão temporária, né? Era melhor a condução coercitiva, pelo menos o cara ficava 24 horas, né, Carol? Agora não, agora não tem mais prisão coercitiva, o juiz não vai mandar intimar pro cara não fugir, já manda prender o cara. Aí chega lá na porta do cara de manhã, é uma desgraceira geral. Isso aí é uma coisa violenta, mas vamos lá, vamos aqui para um outro assunto, né? Você fala quantas línguas? Falo uma só, bem, que é o português. Mas sei me desenrolar direitinho no inglês e pincelo um pouquinho no alemão. Então vou fazer o seguinte, vamos ficar só com essa língua aí que você sabe. Uma vez ele fez uma petição, lá assim que ele foi trabalhar comigo, ele fez uma petição. Aí ele botou lá, tu lembra da palavra? Era uma palavra em alemão, eu acho, né? Antes de mais nada, ele escreveu lá. Aí, acho que foi em inglês mesmo. Inglês, né? Before anything. Aí ele botou lá before anything, e eu não sabia o que era before anything. Aí eu peguei a petição, eu falei, o que é isso aqui? Aí ele falou, antes de mais nada, inicialmente. Aí eu falei assim, ô Davi, eu não sei inglês, mas você tem que pelo menos fazer a tradução. Ele disse,
Não, mas o juiz sabe. Como é que você sabe que o juiz sabe inglês? Escreve antes de mais nada. Tira esse negócio de inglês daqui. Em minha defesa, eu tinha visto isso justamente no voto. Foi do ministro Gilmar Mendes. Acho que foi um voto ainda, foi lá de 2010, 2011. Aí eu achei que podia ainda acadêmico de direito, achei que podia ter esse tipo de proselitismo nas petições e acabei incorporando. Eu já vi algumas sustentações orais. Uma vez eu vi uma do Nabor Bulhões e ele começou a falar francês. E eu olhei para o semblante dos ministros para ver quem estava entendendo. E eu vi que tinha 3 ali que não estavam entendendo nada do que ele estava falando. E ele não fez a tradução. Eu falei, pô, é bonito, é elegante, mas eu sou... Assim, eu sou mais do ponto de vista prático, que você vá na nossa língua mesmo, né? Deixa essa coisa, eu acho isso aí meio... demonstra uma cultura, né, maior, mas também acho que a maior hoje, cultura... na prática, eu acho que isso não é bem muito bom, não. Minha opinião pessoal, né? Não acho que isso seja... Hoje em dia eu também concordo, até porque eu acredito que a maior cultura, a maior demonstração de cultura que um advogado pode demonstrar é conhecimento na língua mátria, que é a que você vai redigir, aquela que você vai discutir aquilo que está sendo realmente debatido nos autos. E se nós não demonstrarmos, pelo menos o mínimo, que é a capacidade de nos comunicarmos e exemplificarmos bem aquilo que pretendemos colocar, eu acho que acabamos perdendo um pouco o foco do que é realmente o que importa no direito. Existe essa coisa de escrever muito, escrever pouco, peça grande, uma peça bem fundamentada, citar jurisprudência, trazer os precedentes. Uma peça bem fundamentada não precisa ter mais de 10 laudas, na grande maioria dos casos. Claro que agora que incorporando essas técnicas de visual law, que muitas vezes, por conta dos processos estarem se tornando cada vez maiores, por conta do aumento de interceptações, de realização de gráficos, infográficos, há essa necessidade de você incorporar nas petições, isso acaba estendendo um pouco mais, mas a questão textual, na minha opinião, ela não pode exceder muito mais do que 10, 15 laudas no máximo, senão você acaba retirando a capacidade de atenção do julgador. Porque eu tiro exemplo, lá no STJ mesmo, tem assessores que fazem 30, 40 despachos, decisões em agravo em recurso especial, em recurso especial, enfim, o que é que seja, elaboração de minuta de votos. E se você se alongar demais, até no habeas corpus também, você acaba impossibilitando para que esse julgador e também esses profissionais, operadores do direito que assessoram os julgadores, que são os assessores, que atuam nos gabinetes, tenham a compreensão sobre aquilo que você está falando. Despachar um memorial ou uma liminar com o assessor ou com o ministro? Olha, como você tinha falado antes, a gente acaba... Tem alguns ministros que são um pouco mais complicados de você despachar, até por questão de agenda, questão de pauta. A pauta não é tão... Há alguns ministros que têm uma pauta muito mais lotada do que outros. E como alguns casos demandam uma certa brevidade para análise, principalmente questão de liminares, às vezes estamos tratando de algum réu preso, com um fator muito contundente que há necessidade de análise imediata daquela questão, aí às vezes vale mais a pena ir fazer os embargos auriculares com um bom assessor que vai passar perdão a palavra, tudo mastigadinho lá para o ministro, para que o ministro consiga deliberar com mais acurácia e velocidade.
Eu, por experiência própria, sempre gostei mais de despachar com os assessores. Inclusive, quando o ministro Celso de Mello estava no cargo, eu ia no gabinete dele e eu procurava saber quem é o assessor que estava com esse processo e despachava com o assessor. Tinha muito resultado, que sabia que era ele que ia fazer, né? E aí é uma coisa da prática, né? Mas, vamos lá. O café vai esfriar. Toma teu café. Ela é tímida até para tomar o café. Vamos lá, vamos aqui para teoria dos jogos no processo penal, né? Alexandre de Moraes da Rosa. E, o Davi, vê mesmo, o processo penal é um jogo onde quem joga melhor ganha? Em certo grau, sim. Eu acredito que sim. Não só o processo penal, mas assim, até a própria dinâmica, até por conta de redes sociais, a forma que o marketing também foi se construindo nessa última década, com acesso maior ainda da inclusão digital. Tudo que nós fazemos hoje em dia acaba sendo pautado através de gatilhos mentais, de técnicas de persuasão, elementos que você vai utilizar, sejam eles visuais, elementos de sinestésicos, às vezes, que vai estimular algum tipo de sentido para captar aquela informação e captar a atenção do ouvinte, são interessantes hoje em dia, principalmente, para que você consiga um resultado mais satisfatório. Não é umbilicalmente ligado à teoria dos jogos, enfim, mas a gente vê hoje em dia a instituição do Visual Law nas petições, necessidade das petições estarem cada vez mais ter apontamento na própria petição dos trechos mais importantes de documentos, transcrições, gráficos, fotos, coisas que vão auxiliar e operacionalizar o convencimento do magistrado, do julgador, quem quer que seja, que vai analisar aquele material. E para isso, querendo ou não, também influencia a forma que você vai se portar no processo, como um todo, seja na audiência de instrução, seja em uma sustentação oral, enfim. Nome do meu primeiro convidado, meu amigo, meu irmão, meu filho, Davi Meira. Doeu, Davi? Pouquinho. Doeu um pouco, mas sobrevivemos Davi, a picadinha da muito da obrigado, vacina. muito obrigado e eu espero contar, né? Acho que o público vai pedir para você voltar aqui para a gente discutir outros temas mais focados, mas eu queria realmente agradecer a essa equipe maravilhosa que está aí se disponibilizando e agora dizer a todos vocês que estão aí, que vão nos assistir, eu acredito que uma vez no mês a gente vai fazer um podcast, não sei quem que eu vou convidar para o próximo podcast, mas nós vamos passar aqui com os grandes profissionais aquelas pessoas operadoras do direito criminal, né? Eu pretendo fazer o podcast e ouvir todo mundo, ouvir defensores públicos, ouvir a opinião de juízes, a opinião de promotores, né? Dos advogados criminalistas, aqueles que estiverem aqui de passagem, por favor, liga para mim para a gente fazer aqui uma gravação, ok? E vamos em frente. E aí, Davi, agora vamos comemorar isso aí tomando um vinhozinho lá atrás. Forte abraço para todo mundo. Quanto tempo foi isso aí? 1h15. Tá. E eu já estava aqui, eu pensando, já faz mais de uma hora e o Lucas não diz, já passou de uma hora. Uma hora tá bom demais de conversa.